Laringologista Amanda Costa. Acertei, né, Amanda? É um trava-língua. Boa tarde, Parabéns, tudo bem? acertou. Começamos muito bem. Muito bem, né? Então vamos começar falando sobre como é que a gente identifica, né, essa perda auditiva. Renata, é muito importante falar esse assunto porque as pessoas que estão em casa, elas precisam ajudar muitas vezes nesse diagnóstico. Quem está com perda auditiva, por exemplo, uma pessoa de meia idade ou até mesmo um idoso, tem muita dificuldade em perceber isso. Nós vamos nos acostumando com esta perda. Então nós precisamos muitas vezes de um familiar, olha, você não está ouvindo tão bem, olha, esse zumbido que você fala pode ser perda auditiva, assim como nas crianças. As crianças não falam, oi mamãe, estou com perda auditiva. Nós vamos ver uma criança com volume alto da TV, uma criança que não presta atenção, que está sempre com a mãozinha no ouvido. Então, o nosso senso crítico para a perda auditiva, ele é pequeno. Então, ou nós vamos no otorrino, falamos sobre a nossa audição, ou então alguém vai precisar nos dar esse alerta. E quais são as causas dessa perda? Como é que isso começa? Muito importante. As perdas auditivas, elas são dois grandes grupos. As perdas de condução e as perdas do nervo. Condução pode ser uma cerinha no ouvido, pode ser uma meleca no ouvido de uma gripe maltratada, ou pode ser alguma doença do nervo, algum vírus que atacou esse nervo, alguma doença congênita que a pessoa nasceu, alguma doença genética, algum trauma que danificou o nervo. Então tem muitas causas, mas é importante ressaltar que perda auditiva não é doença de velho. É doença de pessoas que trabalham com barulho, doenças de criança, doenças de adulto, que muitas vezes vocês nem imaginam e sofrem com perdas auditivas. Inclusive agora, né, com os fones, né? Fone de ouvido, diminuindo a audição de muitos adolescentes, muitos adultos jovens que usam o fone o dia inteiro para trabalhar online. E isso está sendo uma causa de perda lá do nervo, uma perda irreversível. Pois não temos choro quando a gente fala nas perdas dos nervos e precisa sim ser avaliada. Além da televisão mais alta, da pessoa falar mais alto, né? Você sempre percebe aquela pessoa que fala muito alto porque ela parece que não está se ouvindo, né? E às vezes pode ser essa questão da perda auditiva. Qual seria o outro sintoma que a gente consegue olhar assim para uma pessoa ou ela mesma perceber que ela está com esse problema? Sabe aquela pessoa que evita ir num culto, evita ir na missa? Evita uma grande conversa, ou quando está no meio de muitas pessoas começa a falar desconexa com aquele assunto, ou tu pergunta várias vezes, ela fica quietinha. Não é só o volume elevado, às vezes a exclusão social é muitas vezes um sintoma da perda auditiva, dificuldade de memória. Tu fala com a tua mãe 1000 vezes e ela nunca guarda o que tu falou. É que ela não ouviu. Ela não ouviu. Ela falou qualquer coisa para te responder, mas ela não ouviu. Aquela criança agitada, nunca para quieta na cadeira, não quer ir na aula. As pessoas acham que ela tem algum transtorno de atenção. Será que ela está ouvindo? Será que ela não está tendo uma otite depois da outra e está ficando com perda auditiva? Então é muito sutil, a gente tem que estar com o alerta sempre ligado, conversar com o pediatra, conversar com o geriatra, conversar com o médico que tu vai, no teu cardio mesmo. Ó, doutora, eu acho que eu tô meio irritado com os barulhos. Tô ouvindo um chiado, não é normal escutar barulho, gente. Todo barulho tem que ser investigado. É uma ilusão auditiva, é o zumbido. Então tem alguns alertas, mas não é só a TV alta. Amanda, e a questão do tratamento, como seria? Nós temos muitos tratamentos, tanto com remédios, para alguns tipos de perda auditiva, tanto aparelho auditivo. E aí aquele mito, Renata, que a gente enfrenta, de explicar para as pessoas que aparelho auditivo não é sinônimo de gente velha. Aparelho auditivo é como óculos. É como muitas vezes a gente precisa de algo para melhorar nossa qualidade de vida. O aparelho, ele é amigo do paciente. Muitas vezes precisa de aparelho, outras vezes é uma cirurgia, outras vezes são medicações. Então, quanto antes tu faz o diagnóstico, melhor é o teu tratamento. Fugir da perda auditiva não resolve a perda auditiva. Só perde mais ainda, Só né? perde mais tempo, mais difícil de fazer os tratamentos, deixa a pessoa isolada, deprimida, não aprendendo direito. E na questão desse tratamento, a reversão, a pessoa consegue voltar a ouvir 100% ou fica com algum dano na audição? Toda vez que a gente acomete o nervo auditivo,
esse nervo não volta, esse nervo, algumas células ali morreram. Mas as perdas condutivas, elas são reversíveis. Muitas vezes a gente vai lá, tira a meleca do ouvido com uma cirurgia, coloca um ossinho no lugar, é possível. Algumas vezes a gente precisa associar tratamentos, mas pensem, esse fonezinho que diminuiu as células do ouvido, fez tu perder a audição, isso não vai voltar. Então cuide, faça a prevenção, não abuse dos fones, não abuse de muitos aparelhos ligados em volume elevado. E procurar o médico com regularidade, né? Vá